Querido amigo, querida amiga, amigos do Brasil e até onde chegar esta imagem, até onde chegar esta palavra. Mais uma vez, eu faço questão de repetir, é com muito prazer que eu estou diante dessas câmeras, preparando esta mensagem que de alguma forma, se não for pretensão minha, poder ajudar você no momento difícil que talvez você esteja passando. Quero pensar nesse momento com este título, esta proposta, A Cruz de Cristo. E eu leio no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no verso 33, o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Jesus foi crucificado, bem como os malfeitores, os ladrões, um à direita, outro à esquerda. O quadro é simples. Simples na visão, mas duro no que ele representava ou representa. Jesus está terminando seu ministério terreno. Na quinta-feira chamada Quinta-feira Santa, ele estava no jardim do Getsemane, quer dizer lugar do azeite, estava orando. E ele estava angustiado, porque ele sabia que a cruz estava esperando-o. E ele ora no Getsemane: Senhor, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E lá no jardim de Getsemane, na quinta-feira chamada Santa, da Paixão, Jesus foi preso. É julgado naquela mesma noite, no palácio do sumo sacerdote. Mas para os judeus, o julgamento noturno não tinha validade. E então, para validarem a sentença da noite anterior de quinta-feira, na sexta-feira, um novo julgamento onde se confirma, Jesus é culpado e deve ser crucificado. E assim, de fato, ele foi levado para o Calvário. Lembrar que da casa do sumo sacerdote até o Monte Calvário, o Monte da Caveira, fora dos muros de Jerusalém, há aquela caminhada de Jesus. Soldados o levam, a multidão faz gozação dele, me permitam uma palavra bem simples, ele é açoitado, cospem no seu rosto, e ali então acontece o que nós chamamos em latim a Via Crucis, o caminho da cruz, que termina no alto do Monte Caveira, o Calvário, onde Jesus foi crucificado. E a colocação é esta: a cruz de Cristo. O que significa? Significa que a cruz de Cristo, ou a morte dele, é o preço que deveria ser pago pela minha salvação, pela salvação da minha alma, da minha família, a sua salvação, a nossa salvação. A cruz de Cristo tem um peso maior do que possamos imaginar. Somente Jesus, sem pecado, poderia morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então, quando falamos em a cruz de Cristo, eu penso o seguinte: a cruz de Cristo não é a cruz dele, é a minha cruz. Na cruz, Jesus está levando a minha cruz. Na cruz, ele paga o preço do meu pecado. Na cruz, ele se oferece a Deus em meu lugar. Aí chamamos, então, a morte de Jesus, a morte vicária de Jesus, a morte substitutiva de Jesus. Imaginemos o seguinte: na cidade onde você mora, um assassino comete crimes horríveis, e ele então é condenado à morte. Imaginemos que a mãe de uma pessoa que ele matou nesta lista grande de assassinatos, diz à mãe o seguinte: eu me ofereço para morrer no lugar desse rapaz que matou o meu filho. Nem dá para pensar uma coisa dessas, não dá. Há algumas histórias semelhantes, por exemplo, um assassino de um rapaz, a mãe, que agora está preso, condenado, a mãe do rapaz morto vai sistematicamente na prisão e leva comida, roupa, doce para aquele rapaz que matou o seu filho. É uma
uma sensação que a gente não consegue penetrar. Mas eu volto à cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a minha cruz. A cruz de Cristo é a sua cruz. A cruz de Cristo é a nossa cruz. E nós lemos em João, no Evangelho, capítulo 13, verso 16, o verso central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, Jesus, para que todo aquele que nele crê, você e eu, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu vejo aqui a cruz de Cristo, estou lembrando, aquela cruz não é dele, é a minha cruz. E eu, então, me ajoelho diante de Jesus, diante da cruz dele, que é a minha cruz, e agradeço a Deus, porque Deus me amou de uma forma extrema, de tal forma, a tal ponto, que ele mandou seu Filho Jesus descer do céu à terra, identificar-se com a nossa vergonha, com o nosso pecado, com a nossa humilhação e terminar morrendo na cruz. Lembrando e relembrando que nos tempos de Jesus, início da era cristã, só eram crucificados os piores elementos. Cidadãos romanos não poderiam ser crucificados de tão horrenda, de tão miserável, de tão imunda, digamos assim, que seria a morte na cruz. Então Jesus levou, na cruz Jesus levou o meu pecado, a minha vergonha, a minha humilhação. Ele se fez pecado por mim. Ele se fez um zero à esquerda por mim. Porque Deus me ama, Jesus me ama. A cruz de Cristo, então, é a minha cruz. E eu agradeço a Deus porque Jesus morreu na cruz em meu lugar. Você já pode agradecer a Deus porque Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor? Lembre, a cruz de Cristo não é a cruz dele, é a sua cruz, é a minha cruz, é a nossa cruz. E que Deus então nos abençoe, assumamos essa cruz. Sigamos Jesus, em gratidão ao que ele fez por nós, vamos segui-lo da melhor maneira possível e que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos, estamos juntos. Mais uma vez, prazer e alegria para mim. Pensemos hoje sobre esse tema, dependentes de drogas. E eu leio no Salmo 101, verso 3, o seguinte: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Sem maiores dificuldades, todos concordamos que as drogas tomaram conta do Brasil e do mundo. A primeira droga, seguramente, é o cigarro. Com ele vem a cerveja, no Brasil a cachaça. Em outros países o uísque, o rum, mas tudo é álcool. E temos ainda a maconha, o crack, cocaína, etc. Agora, nesses últimos dias, estava vendo uma notícia, uma patrulha, uma blitz da polícia, pegou um carro com, parece-me que, 1.400 quilos de maconha. E o Brasil tem apreendido drogas em quantia, que vem aí da Bolívia, que vem do Paraguai, que vem da Colômbia, não sei onde mais, é muita coisa. E, por incrível que pareça, Satanás, essa é a palavra, ele é ardiloso e prepara uma armadilha para nós. Parece, entre aspas, o cigarro ser a droga mais simples. Esse dia estava num elevador, num edifício aqui em nossa cidade, e comigo estava um senhor, um comerciante, um homem bem apessoado, seus 40 e poucos anos, e não sei porque entrou o assunto cigarro na conversa no elevador. E ele me disse: já deixei de fumar umas 10 vezes. E agora estava fumando. Um homem, eu via um homem rico, bem apessoado, falando bonito, elegante, dependente de cigarro. Outro dependente de cocaína, e vem morfina e não sei o que mais, e tanta droga, tanta droga, tanta droga. As famosas cracolândias estão espalhadas pelo Brasil vergonhosamente.
Felizmente temos igrejas católicas e evangélicas com programas muito bons para ajudarem os dependentes dessas drogas. Em São Paulo, por exemplo, foi criada a Cristolândia, onde estava a Cracolândia, ali na Praça Princesa Isabel, onde era a antiga rodoviária em São Paulo. E se espalham pelo Brasil essas casas, entidades que realmente ajudam e como ajudam pessoas que querem se ver livres das drogas. É interessante também que esse pessoal viciado, e eu não estou contando novidade nenhuma, dentre esses viciados, temos gente filha de prefeitos, governadores. Agora, essa semana, o filho de uma desembargadora também está envolvido com drogas. E o texto diz o seguinte, que eu li: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, qual é a receita contra a droga? Se possível, não olhe. Se possível, não prove. Se possível, não se torne dependente desta droga. Então, o que temos que fazer, queridos? Jovens, adolescentes, até crianças mesmo. Não experimentem. Não deem a primeira tragada. Não provem o primeiro gole de cerveja ou de outra bebida alcoólica qualquer. Fuja disto. Seja covarde até aos olhos dos seus colegas, mas evite tudo isso. Eu dou graças a Deus, porque fui criado numa igreja cristã, sem cigarro, sem bebida, sem farras. Dou graças a Deus por isso. A misericórdia de Deus me alcançou. E esta mesma misericórdia, esta mesma graça de Deus também quer pegar você, meu querido, quer te atingir. Cabe a você, então, lutar junto com Jesus, para que de tal maneira você fuja e diga, como disse o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Que Deus, então, ajude você, jovem, adolescente e até adulto mesmo. Você está sendo levado por essas drogas terríveis. Procure a mão de Deus, a graça de Deus, para que Ele te ajude a fugir desses vícios terríveis que começa com um simples cigarro e termina depois no crack, que é a pior de todas as drogas. Em oração por você, por sua família, que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos amigos, mais uma vez estamos juntos. E eu digo com prazer e repito, privilégio meu poder chegar perto de você com a minha palavra, com a minha imagem e com a palavra de Deus, que é mais importante, do coração de Deus para o seu coração. Quero pensar agora uns instantes sobre esse tema, paciência de Jó. Todos conhecemos essa expressão. Tem a ver com o patriarca Jó, lá na Antiguidade, no Velho Testamento. E dele foi dito o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Também diz o texto que era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha, por exemplo, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muita gente trabalhava para ele. Aí tinha também 7 filhos e 3 filhas. Por tentação, por provocação de Satanás a Deus, Deus permite que Satanás ataque Jó de uma maneira terrível. Assim que, num dia, Jó perde os seus 10 filhos. Perde toda a sua fortuna. Também vai adquirir uma doença, talvez um câncer, uma lepra, não sei. E ele então, da noite para o dia, fica reduzido a nada.
a sua esposa vai lhe dizer o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. E quando ele perdeu os seus 10 filhos por morte, ele disse uma coisa importante que nós sempre repetimos: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois chegam amigos dele, 3 amigos, vão conversar com ele. Mas eles, quando chegam lá onde estava Jó, o quadro era tão triste, dantesco mesmo, que durante 7 dias os colegas ficaram quietos, chorando com Jó. Há uma história bonita que se desenrola nos 42 capítulos do livro de Jó. Mas ele vai crescendo aos poucos na compreensão de que Deus realmente é o seu Deus, é o seu Senhor, e nos piores momentos dele, Deus não o desamparou. E ele vai, inclusive, ser referência para toda a humanidade depois dele, inclusive experiência e referência para nós. E quando falamos em paciência de Jó, estamos lembrando o momento que nós estamos vivendo. Talvez na sua casa, no seu lar, haja um filho, ou o esposo ou a esposa desempregados. Talvez alguma enfermidade, um câncer, não sei o que. Talvez um filho com AIDS. Talvez uma filha na prostituição. Ou seja, todos nós temos as nossas dores. Eu sou uma pessoa razoavelmente sem problemas, diria assim, mas só Deus sabe as lutas que eu também tenho que enfrentar. E a grande lição que nós aprendemos de Jó é esta: paciência. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Davi também disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o que nós precisamos, Deus nos dá, e até além do que nós precisamos. Depois, no final da história de Jó, do seu livro, há um momento especial que diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Na história de Jó, ele vai confirmar a sua crença tremenda em Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ou seja, ele era um homem de Deus, confiava em Deus e sabia que aquele momento pelo qual ele passava, Deus não virou as costas para ele, pelo contrário, estava bem junto dele. E quando no final do livro, então, ele ora pelos seus amigos, Deus então, e diz, está escrito que a sorte dele mudou quando ele, Jó, orava pelos seus amigos. E ainda mais, Deus vai restituir para Jó o dobro do que ele tinha no início. Também vai ter outros 10 filhos. E uma coisa que me emociona é esta: ele mandou 10 filhos para o céu, e agora Deus lhe dá outros 10 filhos. E um parênteses aqui: há muito pai mandando filhos para o inferno, com a bebida, com o cigarro, com a droga, com a prostituição. E Jó mandou 10 filhos para o céu, para Deus. A palavra é esta: paciência de Jó. Deus sabe as suas lutas, as suas dificuldades, e nesta hora então de dor e dificuldades, façamos como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus, é o meu Criador, é o meu sustentador, e de alguma forma de Deus virá o recurso que eu preciso para viver e conviver diante dele e diante das pessoas com as quais eu tenho relacionamento. Que Deus abençoe e tenhamos então esta paciência de Jó. Amém.